Te falar, hein, pessoal? Gente, hoje eu tô mais simples, tô sem brinco, tô sem nada. Mas como eu gostaria de gravar um vídeo por semana aqui pro canal, então eu vou tentar gravar. Vamos ver se sejamos bem-sucedidos. Hoje eu vou fazer uma resenha um pouquinho diferente aqui pro canal, tá, gente? Eu não sei se vocês lembram, quem é da geração Z, talvez não lembre, mas que é da geração Y pra cima, que nem eu, vai lembrar da novela O Clone. Sara, você está virando modinha para fazer resenha de novela, Sara? Novela mainstream? Que isso, Sara? Tem que fazer review de seriado, review de filme cult, não tem que fazer resenha de novela. Mas, gente, olha só. Por que eu vou fazer resenha de novela sendo que eu não sou noveleira e eu não gosto de novela? Primeiro lugar, gente, porque essa novela, ela marcou uma geração, né? Quem era jovem lá, jovem eu digo, eu era adolescente, né? Quem era jovem, ainda sou jovem, tá? Não vem que não tem. Mas eu era adolescente, eu tinha 15, 16 anos na época. Quem era novinho na época foi marcado por essa novela, mesmo que eu não assisti. Eu não assisti. Que nem eu falei, eu não sou noveleira, né? Eu não sou noveleira. A única novela que eu gostei de assistir do início ao fim, que me fascinou surpreendentemente, porque eu achei que não ia me fascinar, era a Chica da Silva. Também é antiga já, anos 90. Eu era criança ainda, né? Minha infância foi nos 90, minha adolescência no começo dos anos 2000, até 2006, 2007, mais ou menos, que era quando eu tinha 20, 21 anos. Aí eu fiquei adulta, né? Mas, gente, o Clone ele marcou uma geração. Na época do Clone, a internet ainda era mato, né? Muita gente ainda não tinha TV a cabo, embora já tivesse bastante TV a cabo, mas muita gente não tinha. Muita gente não tinha internet, não havia smartphone. Não existia nem o conceito ainda, pelo menos aqui no Brasil, de smartphone. Não existia, muita gente não tinha ainda internet banda larga, embora já existisse a banda larga. Começou com o Speed, lá em 2000 mais ou menos. Muita gente não tinha nem computador em casa e era aquele computadorzão brancão. Tanto que na novela, até os computadores de tela fina, que eram um luxo inimaginável para a grande maior parte da população, eram brancos. Depois eles tiraram, colocaram com o hardware preto. Dizem que é para não amarelar, porque o hardware branco, eu não sei se é hardware aquilo ali, gente, eu tô falando, posso estar falando besteira, mas enfim, a parte física do computador ali, com a sua casquinha branca, ficava amarelada com o tempo e a preta não amarela. Mas voltando para a novela, a gente não tinha acesso à internet, a gente acessava a internet só no fim de semana porque era mais barato, depois da meia-noite, porque o pulso era um só. Era por pulso, gente. Geração Z não conhece isso, geração Z já cresceu com internet banda larga em casa, já cresceu com o celular na mão. Geração Y ainda cresceu ouvindo LP e fita cassete da Xuxa, que é a minha geração, a geração anterior, né? Geração que hoje tá aí entre 30 e 40 anos, mais ou menos. E o povo se deixava levar muito pelas novelas. Uma que também fez muito auê no fim dos anos 90 foi a tal da Torre de Babel, que todo mundo falava que o Jamanta não morreu. E eu lembro dessas coisas porque na época eu era novinha, mas eu nunca assisti essas novelas de cabo a rabo. O Clone eu cheguei a assistir, mas depois de burra velha. Com 15, 16 anos eu não pensava em ver o Clone. Com 15, 16 anos eu era fã de Senhor dos Anéis, que tinha acabado de lançar o filme, né? E aí eu tava louca para ler os livros. Mas a gente foi impactado mesmo assim, porque foi um boom de CDs para vender. Na época ainda era o império, o CD reinava absoluto. Foi um boom de CDs de música árabe, foi um boom de pulseirinha da Jade, e foi um boom de dança do ventre, e todo mundo começou a falar expressões em árabe. Inshallah, alhamdulillah. Eu não sei se nem se eu tô falando certo, mas o povo falava errado mesmo naquela época. Tinha até professora na época que eu tava no ensino médio que falava expressões em árabe do Clone em sala de aula. Até hoje eu não sei se estava certo ou errado. E eu falava assim, gente, né, influencia muito
Eu cheguei a ter um desses CDs de música árabe, e eu gostava de escutar. Até porque a minha família ela é descendente de libanês, né? A gente gostava de escutar e a gente frequentava alguns lugares árabes a despeito do clone ou não, mas o clone trouxe muito em voga essa cultura. Então marcou muito uma época. E agora tá passando, se eu não me engano, tá passando de novo no canal Viva, né? Que ele reprisa novelas de grande sucesso do passado, porque em 2021 a novela completará 20 anos. Olha como a gente tá ficando velho. Né? 20 anos, gente. E foi pouco depois do 11 de setembro que a novela foi lançada. Bom, tendo falado em linhas gerais da influência que a novela teve no Brasil da época, né, 2001, 2002, bem início mesmo do século 21, e eu vi com os meus próprios olhos, né, que eu já era mocinha na época. Por que então que eu vou fazer uma resenha dessa novela? Porque assim, gente, eu vi vários trechos dessa novela e teve algumas questões que eu achei meio complicadas e que eu queria comentar aqui com vocês. Assim como eu vi a Ilda Furacão. A Ilda Furacão, sim, eu assisti. Quando eu tinha 12 anos de idade, foi em 98, eu assisti toda. Depois eu reassisti aos 32 anos e a minha visão foi totalmente diferente. Tanto que eu fiz resenha pro outro canal que eu tenho, que é o Yasodara, que fala de relação abusiva. O Clone foi uma novela assim que na época eu nem sabia o que pensar, porque eu tava tão ligada em outras coisas, eu tava ligada em Senhor dos Anéis, eu tava ligada enfim, em outras coisas. Eu também assisti um pouco de anime já na época. Na época tinha o Locomotion, para quem tinha TV a cabo, a gente assistia muito anime, eu assistia muito Sailor Moon, e eu não tava muito ligada em O Clone não. Depois que começaram a falar de novo do Clone, porque começou a se aproximar o aniversário de 20 anos da novela, né? Que será no ano que vem. Eu fiquei meio curiosa. E eu assisti vários trechos da novela, né? Depois de burra véia, com 33 anos. Eu tenho 33, eu faço 34 em março. Gente, assim, por um lado, pontos positivos da novela. Não tem só ponto negativo, porque ponto negativo, gente. É claro, assim, novela é um negócio que eu não gosto muito, tá? Mas tem ponto positivo também, por incrível que pareça. Novela, apesar de eu não gostar. Ponto positivo é o seguinte, gente. A maternidade, a questão da ética da maternidade é muito forte. Porque no Clone tem duas histórias paralelas ali. Tá, claro, tem vários núcleos, mas tem principalmente a história do Clone, né? E a história da Jade e do Lucas. A história do Clone é mais interessante. Por quê? Porque aborda a vida e a morte, aborda a velhice, aborda o que vem após a morte. Será que tem vida espiritual? Será que não tem? Será que um dia a gente vai ser imortal? Será que se nós nos replicarmos em um clone, vai ser a gente replicado? Ou vai ser uma pessoa totalmente diferente, só que num corpo geneticamente semelhante ao nosso? E também suscitam-se algumas questões éticas da maternidade, porque a moça que foi inseminada com o clone, ela achava que ela estava passando por uma inseminação artificial normal e na verdade ela não estava. Ela estava gerando um clone que não tinha a carga genética dela, que não tinha um óvulo dela. E ali se coloca, ela era mãe dele ou não? Por ter ou não ter, por não ter o DNA, por não ter o óvulo dela no meio, ela é mãe ou não? Eu particularmente acredito que se essa situação acontecesse na vida real, ela seria a mãe dele, sim, porque inclusive ela gestou e pariu. E se eu não me engano, como eu sou leiga no assunto, eu vou falar se eu não me engano, porque eu posso estar falando bobagem, o DNA mitocondrial da placenta da mãe passa para o feto. Mas independente de não ter um tiquinho de DNA, ela é mãe porque ela gestou, porque ela pariu, porque ela educou, porque ela sustentou. Mãe é essa. Se fosse assim, uma criança adotada não seria filho. E é filho. Perante a lei, perante a sociedade, uma criança adotada é filho. E não tem o DNA dos pais. Então quer dizer que quando se adota uma criança, ela não é filha? Claro que ela é.
Tem a questão também, por exemplo, a questão ética, por exemplo, deve-se fazer experiências com o ser humano para tentar obter um progresso lá na frente? Deve-se tentar, enfim, ultrapassar certas barreiras que nós não ultrapassaríamos para conseguir um benefício para a sociedade? E tem todo o conflito ético ali do Dr. Albieri, que foi quem fez o clone, né? Tem também a questão de que o Albieri tinha um afilhado que ele considerava como se fosse filho dele, ele perdeu esse afilhado num acidente, é muito dramático. Tudo isso são questões muito pertinentes e positivas da obra, né? Questões que eu considero muito pertinentes, mas eu considero assim que, para mim, os pontos positivos da novela acabam aí. Também é legal, por exemplo, aquele alívio cômico do bar da Dona Jura, que o pessoal ia tocar pagode lá, o pessoal ia dançar lá, ela recebia artistas lá e era divertida. A Dona Jura é divertida. Ela tinha um namorado que era o Tião, quando o Tião aprontava, ela brigava com ele e era o alívio cômico da novela, né? Ela era o alívio cômico. Mesmo quando aconteciam coisas mais pesadas na novela, a Dona Jura era ali o alívio cômico, né? E ela era uma personagem muito carismática também. Gravaram até pagode na época, né? E foi inclusive no ano que o Brasil foi penta, 2002. Foi na Copa do Brasil ser penta, uma parte da novela veio nessa época. Ah, pronto, minha filha, pronto. Aí fizeram a festa, né? Tem a questão das drogas também, que é uma questão pertinente. Tem a questão do abandono de filhos. E tem a questão, por exemplo, a Mel, que era drogada, era adicta de drogas, né? Para não usar um termo pejorativo. Ela era adicta de drogas. Ela tinha tudo, ela era rica, tinha um namorado muito bom. Surpreendentemente, eu não achava que o namorado da Mel ia ser um cara legal. Eu achava que ele ia ser abusivo ao longo da novela. E, no entanto, ela foi muito mais abusiva do que ele. Ela chegou, inclusive, a roubar todos os móveis da casa que eles montaram juntos. E ele não era um homem de dinheiro. Ela era uma menina de dinheiro, mas ele não. Ele comprando as coisas com sacrifício e a menina vendendo tudo dentro de casa, que ela estava dividindo com o namorado. O namorado era um santo na terra. E mesmo assim ele não terminou com ela, mesmo assim ele seguiu em frente com ela e ajudou a criar o filho que eles tiveram juntos. Eu me surpreendi deles colocarem um homem bom como namorado dela, porque as chances de uma pessoa assim achar um namorado ruim são imensas. Inclusive porque ela vinha de família complicada, porque apesar da família ser endinheirada, o casamento dos pais era infeliz. Eu achei uma jogada muito boa a questão dela se envolver com drogas, porque ela era bonita, jovem, no entanto muito cobrada na juventude pelos pais, e ao mesmo tempo filha de um casamento infeliz, um casamento que foi feito pro pai esquecer a antiga namorada que ele nunca esqueceu. Aí a gente entra na parte negativa da novela. Primeira coisa assim que eu sinto muito de negativo na novela é o seguinte: a cultura árabe não é daquele jeito. Eu sou descendente de libanês, só que eu sou um pouquinho mais longe, então eu não peguei muito dessa parte. Mas eu cheguei a conhecer alguns libaneses aqui no Brasil e o bicho pega. O bicho pega. Você tem que dar dote para a esposa. A esposa não pode fazer uma série de atitudes lá. Geralmente a mulher é virgem, a não ser que ela seja viúva. O divórcio é admitido? Sim. Mas também não é festa, não é assim, casou, divorciou. Para eles divorciarem tem que ter uma razão muito séria. E na novela coloca-se o divórcio como se fosse... Ah, pô, tem uma hora que até o tio Ali, que era um homem muito rígido, ele chega e fala: ai, Jade, você não tá gostando dele? Divorcia, pede o divórcio. Como se fosse uma moleza, né? É claro que ao decorrer da novela também dá-se a entender que não ia ser fácil para ela divorciar. Mas foi muito suavizado o negócio. Não ia ser muito do jeito que eles mostraram na novela. Em primeiro lugar, que, né, mostra a Jade, que era uma adolescente dos anos 80, que vivia no Rio de Janeiro, e ela queria ser livre. Ela queria ser livre, ela queria fazer faculdade, queria ser médica. Só que assim, ela ainda era bebê. Entre 18 e 20 anos ela ainda era bebê.
Eu não falo nada porque eu perdi o bebê com 19. É sério, eu perdi com 19. Mas assim, ironia das ironias, ela ser uma menina, eu não tenho nada contra. A pessoa pode ser bebê e virgem pro resto da vida, não tenho nada contra. Ela faz o que ela quiser, também deixa de fazer o que ela quiser. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: a Jade, ela em pleno Rio de Janeiro, com carnaval, samba, tudo, ela fica bebê. Mal chega no Marrocos, porque a mãe faleceu. Vai ter spoilers, tá, gente? Vai ter muito spoiler. Ela chega lá na casa do tio, e o tio, naquela cultura mais rígida do Marrocos, que não pode sair na rua sem véu, que não pode ficar falando com os homens, que, enfim, cultura assim onde impera a lei Sharia, o homem não pode nem dar mão para uma mulher, entendeu? Aí ela conhece o Lucas, que é brasileiro, na época eles são muito jovens, 18 a 20 anos, ela conhece um brasileiro e ela se encanta. E ela vai desde beijar até perder a virgindade com ele no Marrocos, que é uma cultura rígida, sendo que ela foi ensinada para perder a virgindade só depois do casamento. É aquela coisa do amor tão forte que você joga cultura para fora, você joga tudo pro alto. É um ponto que eu acho que é muito negativo. Ai, Sara, você acha que é negativo ela ter perdido a virgindade com o Lucas? Não, ela, na cabeça dela era o amor da vida dela. Se fosse uma jovem do Brasil, uma jovem dos Estados Unidos, ia ser super normal. Agora, uma menina que foi criada para perder a virgindade só depois do casamento, de repente ela se entrega e joga tudo pro alto. É como se fosse aquela coisa, quando você encontrar só uma gêmea, vai ser mais forte do que tudo. E é uma ideia que aparece muito, com todo respeito à pessoa da autora, mas aparece muito nas novelas e nas séries da Glória Pérez. Vocês me desculpem, é uma crítica à obra e não uma crítica à autora. Mas a visão de amor romântico das novelas e das séries da Glória Pérez é um negócio que não me desce. Vamos voltar a Jade Lucas. Ela acaba casando, porque o Lucas também dá pra trás várias vezes e tal. Ela acaba casando com um homem muito rico. Na época, acho que ele nem era tão rico, ele ainda estava começando na vida, mas muito rico, muito bonito e muito atencioso e apaixonado por ela, que é o Said. Gente, se ela fosse casar num lugar desse, ela não ia casar com o Said da vida. Ia casar com um cara de 50 anos, ela com 18, 20, ele com 50. E se descobrissem na noite de núpcias que ela não era mais virgem, ela ia ser morta. Acabou. Você quer ver o que é a realidade da cultura desses lugares? Você assiste, por exemplo, o apedrejamento de Soraya M, que se passa no Irã, após a tomada do Ayatollah Khomeini. Você assiste ali. Spoiler, nesse filme a mulher não fez nada de errado. O marido queria divorciar para casar com uma novinha. Ela não queria. E ela ia ser entregada em casamento temporário, que dependendo do contrato como ele é feito, é quase uma prostituição. Ela não quis e foi acusada de adultério e apedrejada para o marido se livrar dela. Imagina então a mulher perder a virgindade fora do casamento num lugar desse, gente. A treta que não ia dar. Segundo ponto, gente. Odalisca dançando e se rebolando na sala de estar. Acredito eu que não tem disso lá. Existem lugares até onde é proibido. Onde esse tipo de coisa só tem lugar muito escondido mesmo, que é pra ninguém ver, senão vai todo mundo em cana e vai todo mundo tomar chicotada. Não tem dançarina se rebolando. Ah, mas Sara faz parte da cultura deles. Gente, a dança do ventre não é exatamente islâmica, muçulmana. Ela vem do Egito. Do Egito pagão. Não tem nada a ver com o islamismo, com o muçulmano. É um negócio que, sabe? E eles tocam essas músicas... É pros gringos ver, ou pro povo em local escondido ver. Não vai tocar em casa de família, em casamento. Senão eles vão achar que a mulher... Vão ensinar as filhas a se rebolar que nem elas. Outra, mas tinha que aparecer porque é efeito visual maravilhoso. Aquele monte de véu, aquele monte de mulher dançando a dança do candelabro dos 7 véus.
né? Não é bem assim na realidade que acontece. Dentro de uma casa de família, acredito eu que não. Os caras não deixam, tem lugar que eles não deixam a mulher nem mostrar o olho direito. Vai deixar o povo dançar lá. Outra crítica. Todo mundo ia pro Marrocos e pro Brasil, Brasil e Marrocos toda hora. Num tempo que o salário mínimo não era nem R$300. Todo mundo rico, todo mundo rico. Não tem ninguém pobre nessa novela. E, claro, o ponto mais negativo que eu considero na novela. O amor, entre aspas, de Jade e Lucas. Não existe nada que fundamente esse amor. Ele é um cara comum, ela também é uma menina comum. Ambos casam com outras pessoas, têm filhos com outras pessoas e continuam obcecados, embasbacados e não conseguem esquecer um ao outro, por mais que tentem. Tá, eu sei que a ideia do amor da sua vida, que é mais forte que tudo, que é mais forte que casamento com outras pessoas. Inclusive botaram um marido pra Jade que era bonito, rico, que no começo tratava ela bem, depois começou a tratar mal, mas no começo tratava ela bem. Aceitou ela não ser mais virgem. Justamente para colocar que mesmo ela casando com um cara legal e bonito e rico, ela não ia se apaixonar por mais nenhum outro, porque o coração dela era do Lucas. Oh! Tem gente que vai ver esse tipo de coisa e com certeza na época viu e pensa assim, então aquele meu amor de 1900 e lá vai pedra, eu tenho que esperar por ele voltar, e não importa se eu for casar com outro, não importa se eu não sei o que a gente vai voltar. Às vezes vão pensar que nem valia tanto a pena, o Lucas nem valia a pena, gente. O Lucas era um bundão, deixava a mulher com uma mala na rua, sozinha. Se fosse um cara que tivesse feito uma coisa muito grandiosa, tipo salvar a vida da mãe dela, ou ajudá-la de uma maneira muito... Não, só olharam pra cara um do outro e já se apaixonaram. Que é uma ideia que eu sou muito contra. Amor tem que ter uma razão e amor é uma construção. O prêmio de coisa negativa nessa novela vai justamente para Jade e Lucas. Casal, pra mim, totalmente sem fundamento. Casal chato, entendeu? E um casal assim que, tá, fica junto. No fim da novela, fica junto. Mas não tem nenhum motivo para existir. Qual motivo que eles têm para existir? Porque eles são umas gêmeas. O Cupido flechou os dois e os dois estão destinados a ficar juntos. Gente, vamos botar os pés na realidade. Hoje em dia, naquele tempo não, mas hoje em dia existe canal na internet, página, grupo e blog falando de mulheres, principalmente, que se aventuraram a casar com estrangeiros de países onde impera a leixaria. Mesmo as que os rapazes não eram golpistas, o que elas não sofreram na mão deles? O que elas não passaram para readaptar-se a essa cultura deles? Agora imagina o contrário. Um rapaz se adaptar à cultura da moça. E a moça joga tudo pro alto mesmo depois de 20 anos de casamento. Porque era o destino dela ficar com ele. Quais as chances disso dar certo na vida real? Mas, Sara, é novela. Só que o povo se espelha. O povo se espelha tanto que até eu, que não assistia novela e era fã de Senhor dos Anéis, tinha a pulseirinha da Jade e tinha o CD com a música da novela em casa. Eu que não assistia a novela. Não subestimemos o poder que a mídia de massa tem. Hoje a grande mídia de massa não está mais em novela de TV aberta, né? Ela está em seriado da Netflix, ela está em streaming do YouTube. Porém, o ser humano ele é muito dirigível. E essas ideias de amor romântico acima de tudo, eu não sou a favor delas. Eu sou a favor do amor ser racional e uma construção com o tempo. Te falar, hein, pessoal? Tudo de bom para vocês. Comentem aqui embaixo, vocês que pegaram a época da novela. Os que não pegaram também, os que têm 18, 19 anos, não pegaram a época da novela. Porém, estão assistindo agora ou se assistiram trechos. O que vocês acharam? Gostaram ou não gostaram? Acho que eu tô falando abobrinha, não tô? Comentem aqui, porque os comentários são livres. Até o próximo vídeo.